Olá, olá, boa noite a todos. Como vocês estão? Hoje nós estamos aqui para a nossa segunda live esquenta para a nossa palestra da próxima terça-feira. Então, eu gostaria de saber se está tudo bem aí, se vocês estão me ouvindo bem, se estão vendo bem, e para a gente poder estar começando aqui a nossa live. Hoje nós vamos falar sobre testamento, tá? Porque o testamento ele pode ser ali uma coisa que você acha que é uma solução, mas ele pode transformar a herança da sua família em verdadeiro pesadelo. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Isso é uma coisa séria e eu gostaria de saber se você acredita que fazer um testamento é suficiente para proteger a sua família. Então, olha, fala aqui comigo, me conta sobre o que você pensa sobre o testamento, se você acha que ele resolve o seu problema, me fala de onde você está falando. Fala aqui comigo para eu poder conhecer um pouquinho melhor você que está assistindo daí. Tá certo. Muita gente acha que resolve ver aí muita coisa, né? Às vezes a gente até assiste ali a novela e a gente acha que, olha, o testamento vai resolver, lá parece que está tudo bem, né? Mas, na verdade, gente, eu preciso contar aqui uma coisa terrível para você. Porque se você acredita que o testamento é suficiente para proteger a sua família, eu tenho que mostrar uma realidade que quase ninguém tem coragem de falar. O testamento não evita o inventário. Na verdade, na maioria das vezes, o testamento ele torna até o inventário obrigatório. E o pior, muitas famílias só descobrem isso quando já é tarde demais. Quando o pai ou a mãe já faleceu, quando as contas estão bloqueadas, quando os imóveis não podem mais ser vendidos, quando os irmãos começam a brigar. E quando o patrimônio começa o quê? A ser consumido por impostos, por taxas, por custas, por honorários advocatícios, por cartórios. Gente, o inventário é terrível. O processo judicial ele é desgastante, são anos de desgaste emocional também. Mas existe uma fantasia muito grande em torno do testamento. E as pessoas imaginam, né? Olha, eu vou escrever a minha vontade e tudo vai ficar resolvido. Só que o sistema sucessório brasileiro ele não funciona assim. E hoje eu vou te mostrar a verdade sem romantização, tá? Sem maquiagem jurídica, sem vender ilusão. Eu preciso mostrar para você como isso funciona. E hoje você vai entender o que realmente é um testamento, como ele funciona na prática, quanto ele custa, quais são os riscos, se precisa de advogado e o que acontece ali depois da morte, e se ele pode ser anulado, como funciona a legítima. Você sabe o que é legítima? Se é possível beneficiar um filho mais do que o outro, e principalmente porque o testamento é uma ferramenta ultrapassada como planejamento patrimonial. E olha só, gente, para quem ainda não me conhece, eu sou a doutora Júlia Miura, sou advogada especializada em planejamento patrimonial da família, sou advogada há mais de 25 anos e, ao longo dos anos, eu acompanhei inúmeros casos de famílias que acreditavam estar protegidas, mas estavam apenas adiando um problema gigantesco, porque uma coisa é você ter patrimônio, e outra coisa completamente diferente é ter um patrimônio organizado. E essa é a diferença que muda o destino de uma família inteira. Agora aqui, ó, vamos começar do começo. O que é um testamento? Bem, o testamento é um documento no qual uma pessoa ela declara como deseja distribuir parte do patrimônio após a morte. Perceba uma coisa muito importante. O testamento só produz efeitos após o falecimento. Enquanto a pessoa está viva, não acontece absolutamente nada do patrimônio. O que isso significa? Significa que os imóveis continuam no CPF da pessoa, as contas continuam no nome dela, os investimentos continuam vinculados ao titular, os bens continuam sujeitos ao inventário, que é o terror da família brasileira. Existem alguns tipos de testamentos aqui no Brasil que você já deve ter ouvido falar, tá? Mas três são os mais conhecidos. O primeiro é o testamento público, o segundo, o testamento particular, e o último, mais conhecido, é o testamento cerrado. O testamento público ele é mais utilizado
utilizado. Ele é feito no cartório, na presença de um tabelião e com testemunhas, tá? Já o testamento, tem outra coisa, ele também é considerado ali o mais seguro, eu tinha esquecido de falar sobre isso. O testamento particular, ele normalmente é escrito pela própria pessoa. Eu vou lá e faço. E aqui começa um dos grandes problemas, tá? Porque muita gente tenta economizar e cria um documento extremamente vulnerável. Não quer uma orientação e faz sozinho. Já o testamento cerrado ele é diferente. O cerrado ele é lacrado, nem mesmo o tabelião conhece o conteúdo, tá? Hoje está em desuso já. E ele está em desuso justamente pelo alto risco de nulidade. E é aqui que começa a grande ilusão do testamento. As pessoas acham que ele resolve a sucessão, mas o testamento ele não resolve a sucessão, gente, porque ele apenas declara a vontade do testador, a minha vontade ou a sua. Quem resolve a sucessão, nesse caso do testamento, é o sistema judicial. E isso muda absolutamente tudo. E agora, vamos falar sobre o procedimento. Como realmente se faz um testamento? Você tem essa dúvida? Eu vou esclarecer hoje para você. A primeira etapa do testamento deveria fazer um levantamento patrimonial completo, mas olha, quase ninguém faz isso da maneira correta e é necessário entender, olha, quais bens existem, quais são regularizados, quais possuem financiamento, quais possuem risco jurídico, quais têm tributação futura. E quais são os herdeiros envolvidos, tá? A segunda etapa é definir o que pode ser distribuído. E é aqui que entra uma informação extremamente importante. Você não pode simplesmente deixar tudo para quem você quiser. Ah, é meu, eu dou para quem eu quiser. Não. No Brasil existe uma proteção legal chamada de legítima. Eu já perguntei antes, sabe o que isso significa? Isso significa que existem herdeiros necessários que a justiça determina que 50% do seu patrimônio ele pertence obrigatoriamente a esses herdeiros, tá? Então, os principais herdeiros necessários, eles são os filhos, os cônjuges e, em alguns casos, os pais. Agora, imagine assim, ó, uma pessoa que possui imóveis, empresas, investimentos e tem um patrimônio ali de mais ou menos 10 milhões de reais. E essa pessoa ela tem 2 filhos, tá? Ela não pode simplesmente deixar tudo para apenas um deles. Olha, mas tem um que é ingrato, um que não me ajuda, eu posso fazer isso? Não pode, por quê? Porque a metade do patrimônio já é reservada pela lei, restando apenas metade, 50% dos seus bens podem ser distribuídos livremente, tá? Aí você pode perguntar, então tudo bem, eu posso beneficiar um filho mais que o outro? Pode. Isso é possível desde que você faça isso dentro da sua parte disponível, ou seja, entre 10 milhões, você pode, 5 milhões é a parte da legítima, 2,5 milhões para cada filho, e 5 milhões você pode fazer o que você quiser, tá? Agora, até você colocar assim, olha, por que eu faria isso? Vamos imaginar um caso aqui, tá? Imagine que você, como pai, como mãe, ajudou um filho a construir uma empresa na família, ajudou o filho a comprar um imóvel, e o outro filho nunca participou desse negócio, nunca teve nenhuma vantagem, nunca comprou imóvel para ele. E você pode querer compensar isso no seu testamento, e isso, de fato, é possível. Agora, vem uma pergunta que é muito comum. Precisa de um advogado para fazer inventário? Muita gente vai falar assim, gente, não precisa, porque a lei não exige um advogado no testamento público, mas, sinceramente, e não estou falando isso porque eu sou advogada, porque fazer um testamento sem orientação especializada é extremamente perigoso. Você pergunta, doutora Júlia, por que é perigoso? Porque o testamento não é sobre escrever. O problema é estruturar corretamente, tá? E eu vou falar agora com vocês sobre os erros mais comuns. Eu já vi muitas cláusulas inválidas, disposições ilegais, violação da legítima, ausência de estratégia tributária, patrimônio mal descrito e conflitos entre herdeiros. Isso acontece toda hora. E o testamento inteiro pode ser anulado. As pessoas acreditam assim que o custo determinaria no cartório, mas não é isso, gente. Por que não é isso? Porque você vai ter custo com escritura, com cartório, com certidão, com honorário, eventualmente ali até uma avaliação patrimonial. Mas o maior custo, esse vem depois da morte. Você sabe qual é? Porque agora chegamos na parte que quase ninguém explica. O testamento, ele não elimina o inventário. E eu preciso repetir isso porque existe muita desinformação sobre esse assunto.
Você sabe disso? Você não sabe também, né? O testamento ele não evita o inventário, é pior, ele torna o inventário obrigatório. Porque é simples, tá? Quando existe um testamento, o inventário ele se torna ali um processo judicial. O que acontece após a morte? Vamos entender isso aqui na prática, tá? Passo 1. A pessoa falece, morreu, vamos lá. Passo 2, a família precisa localizar o testamento, que nem sempre está tão fácil. Passo 3, o documento precisa ser apresentado. Passo 4, o judiciário precisa validar o testamento, tem que homologar. O juiz vai analisar todas as formalidades, capacidade mental, testemunhas, a legalidade daquele ato, se os herdeiros foram colocados corretamente, vai ver se houve alguma violação da legítima, e só depois que tudo isso for analisado ali, é que vai começar o inventário. Analisou, homologou, começa o inventário. Enquanto isso, você tem que entender, tá? As contas podem ser bloqueadas, imóveis ficam travados, investimentos indisponíveis, empresas sofrem um impacto e a família fica em tensão. E existe um ponto aqui que quase ninguém fala, que é a questão emocional. Porque quando o herdeiro descobre que recebeu menos, ai, 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 o conflito começa. E as frases mais comuns, aquela ali que a gente escuta ali constantemente, tá? Sabe o que que é? Meu irmão manipulou o meu pai, minha madrasta influenciou. Olha, ele não estava lúcido. Ah, isso não era a vontade dele, porque ele ia dar mais para ele do que para mim. E você pode perguntar, o testamento pode ser anulado? Sim, e muito mais do que as pessoas imaginam. O testamento ele pode ser impugnado por diversos motivos, tá? Pode se alegar incapacidade mental, erro formal, pressão psicológica, fraude, ausência de testemunhas, violação da legítima. Já falei com vocês sobre a legítima. E o resultado normalmente é devastador, porque são anos de espera, anos de processo, a família brigando, o patrimônio sendo consumido e até se chegar à validade do testamento. O testamento, assim, ele também pode ser alterado ali a qualquer momento, enquanto a pessoa ainda estiver viva e capaz. E isso gera ainda mais conflitos. Isso gera outro problema enorme, porque muitas vezes aparecem versões diferentes, alterações de última hora, discussões sobre capacidade mental. E agora vamos falar aqui um pouco sobre os casos aqui que eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre pessoas famosas que fizeram um testamento e causaram conflitos familiares terríveis, demorando anos com patrimônio bloqueado. O primeiro caso que eu queria lembrar com vocês aqui é do comediante Chico Anísio. Chico morreu em 2012 e Chico, ele tinha um patrimônio de mais de 20 milhões, ele tinha 9 filhos e uma esposa. Isso foi uma coisa terrível, você já deve ter ouvido falar. Até hoje, esse testamento não foi finalizado. A viúva ficou à frente e depois houve uma briga e um dos filhos do Bruno Mazeu, quando ele assumiu esse inventário, ele descobriu que não tinha mais um tostão na conta do Chico Anísio. Olha que coisa terrível, 20 milhões, sumiu assim, ó, evaporou. Tem ainda um outro caso, que você também deve ter ouvido falar, que é do cantor Agnaldo Timóteo. O Agnaldo Timóteo, ele alugou uma filha, ele adotou uma filha do coração, e deixou ali, fez um testamento, né? Ele tinha os irmãos, sobrinhos, e essa filha ali do coração. E houve uma confusão danada. Por que que houve essa confusão? Porque a família não concordou, e até hoje isso está parado. Um caso ainda que você pode lembrar até um pouquinho mais é do apresentador Augusto Liberato. O Gugu, o que aconteceu com o Gugu, gente? O Gugu, ele teve 3 filhos com uma moça chamada Rose Maria, enfim. E ele fez um testamento, deixou 75 para os filhos. O patrimônio de Gugu era mais de 1 bilhão. Deixou 75% dos filhos e os 25% ele distribui entre os sobrinhos e deixou uma pensão de 160, 170 mil para a mãe dele, tá? Só que o que aconteceu? A mãe dos filhos, como ela não foi reconhecida, pediu reconhecimento de união estável. Aí veio a vida pessoal do Gugu. Apareceu um outro rapaz dizendo que era companheiro dele, que o Gugu era homossexual e era companheiro dele. Apareceu mais ainda um filho, do nada, apareceu um filho que estava discutindo, isso ficou anos, até que a mãe teve que abrir mão, os filhos prometeram ajudar, para que pudesse ser levado isso à frente. Agora, vocês imaginam o tempo que isso demorou?
Aí eu vou perguntar uma coisa para você, só para vocês fazerem aí um paralelo, tá? Pensa um pouquinho comigo. Silvio Santos morreu com um patrimônio gigantesco. Vocês ouviram falar de briga? Ouviram falar de inventário? Não. Sabe por que não? Porque Silvio Santos era empresário, Silvio Santos tinha um planejamento patrimonial adequado, gente, porque ele se planejou. Ele sabia que o testamento ia para o inventário, então ele não fez um testamento. Ele fez isso enquanto estava vivo, ele deixou tudo resolvido, ele não deixou dor de cabeça para os herdeiros. Agora, o testamento, ele só joga o problema para frente. Ele encarece até mais o inventário, tá? Então, eu vou falar para você agora a verdade mais importante dessa live, tá? O testamento, ele não foi criado para o mundo moderno, ele está ultrapassado. E hoje nós temos o quê? Nós temos famílias empresárias, nós temos ali um patrimônio elevado, nós temos imóveis, nós temos holdings, e nós temos, assim, investimentos, e tudo isso gera uma sucessão que acaba sendo complexa, com risco tributário crescente, e o testamento, ele não resolve isso, porque, olha, ele não protege o patrimônio. Você fala, mas ele vai proteger, ele não protege, ele não evita bloqueio judicial, ele não reduz burocracia, ele não elimina conflitos, ele não organiza a governança, não impede paralisação patrimonial. Ele apenas declara a vontade e depois ele entrega tudo para o sistema resolver. O testamento é como você escrever uma carta para o futuro dizendo assim, ó, essa é a minha vontade. Já o planejamento patrimonial, não. O planejamento patrimonial ele é completamente diferente. Ele organiza a sucessão em vida. E é exatamente sobre isso que eu vou aprofundar na palestra que nós vamos realizar no dia 12 de maio, próxima terça-feira, às 20 horas. Na palestra, eu vou te mostrar como famílias inteligentes protegem seu patrimônio, como funciona a estrutura patrimonial, como evitar o caos sucessório, como reduzir o impacto tributário e como impedir que anos de esforço sejam destruídos por falta de planejamento. Porque o patrimônio, gente, não é só dinheiro. O patrimônio, ele representa ali a sua história, ele representa o seu esforço, o seu suor do dia a dia que você teve para construir tudo aquilo, o sacrifício, o legado da sua família por gerações. E nenhuma família deveria depender de um processo judicial, de uma briga familiar, ou de uma carta que será analisada ali por um juiz depois da morte. Planejamento patrimonial acontece em vida. E quem entende isso cedo protege gerações. Comente aqui, olha, a palestra aqui embaixo. Entre no nosso grupo para receber o link da nossa palestra no dia 12, às 20 horas, onde vou te enviar materiais complementares para que você possa entender melhor. E se você quiser saber mais sobre planejamento patrimonial, amanhã, nesse mesmo horário, vou realizar uma outra live, onde vamos conversar sobre o planejamento patrimonial, quais bens eu posso colocar nesse planejamento, quais proteções esse sistema oferece. Então, eu te encontro amanhã, nesse mesmo horário. Vem aqui comigo para você ver. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar também a sua mensagem, a sua sugestão aqui nos comentários, tá? E te encontro amanhã na nossa próxima live. E terça-feira teremos a nossa palestra, onde você vai entender como reduzir os custos de inventário. Porque você tem que fugir desse monstro que dilapida o patrimônio da família brasileira. Beijo para todos, até amanhã.